eu sou um dos fãs aí já. Wagner, muito bem-vindo, meu querido, muito bem-vindo aqui Tudo a essa bom? Boa live. noite. Como é que você está? Muito Estou bem, falando aqui diretamente do Recife. sim, meu querido, me fale aí como é que você vem, né, para esse universo, né? Você aí um terapeuta homem nesse universo feminino e o que que você sente, o que que você acha a respeito disso? Pode trazer aí, né? Fica à vontade aí para você começar como você achar melhor. Muito bem-vindo, viu? Tá Muito bem-vindo. certo. Tem muito. Quero primeiro agradecer o convite. É uma grata satisfação estar com todos vocês aqui, tá? Também dar uma boa noite a todo mundo que está assistindo a gente aqui ao vivo, que vai nos assistir no IGTV. Olha, ser homem e ser terapeuta é trazer para a sua vida profissional e pessoal o desafio de ser o elemento yin em ambientes yang e você ser o elemento yang em ambientes que são dominados pela energia do yin. Então, assim, você está acostumado a lidar com ambientes onde tem muitos homens e imperam alguns ditames culturais de uma masculinidade tradicional e você vem trazendo aspectos diferentes. Então, você naquele lugar é considerado sensível, é considerado aquele que para escutar, enquanto que quando você chega num ambiente que é mais dominado pela feminilidade, você acaba sendo um contraponto, você acaba sendo é capaz de você chegar numa sala de aula, por exemplo, de uma formação para ser terapeuta, e você se sentir um pouco como o diferente. Sim, é verdade, é isso mesmo. É isso mesmo. Já aconteceu isso com você? De chegar na sala de aula e estar só você de homem se formando? Já aconteceu em turmas bem grandes, né? Passa logo, viu? Eu me sinto bem aí, né? Porque eu sou conhecido como terapeuta do abraço, né? E Aham. então eu gosto muito de abraçar. Não tenho dificuldade, né, em estar ali no meio das mulheres. Aliás, não é como eu fui criado, né, numa família muito matriarcal, né, que tinha muita força da mulher, eu sei o que é Sim. isso. Mas eu acho que eu tenho que ser grato, né, às mulheres por ter desenvolvido a sensibilidade que eu tenho como terapeuta. Eu acredito que, assim, de alguma forma, né, a gente traz muito daquilo que a gente sentiu lá com a nossa mãe, né? Principalmente. Minha mãe era muito sensitiva e eu acredito que herdei muito disso dela, né? É, a Fabrícia falou que uma sala de aula assim, só com mulher, é sem graça, né? É só com um homem. Eu acho que é isso que ela quis dizer, né? Mas é isso mesmo. Então eu realmente sinto isso também, sabe? Uma diferença, mas uma diferença que logo é completa, né? A gente fica um pouquinho como mimado, né? Por tantas mulheres aí, né? As mulheres acho que mimam a gente. Sim, sim. Mas essa já é a realidade de quem já está há algum tempo, né? Eu percebo também a nossa realidade aqui, é a realidade de quem está entrando nesse campo agora. Então você sente um pouco de dificuldade, não é no acolhimento, né? Existe acolhimento do mundo que é mais feminino para nós que somos homens. É no mundo do dia a dia normal, digamos assim, quando você volta a estar lidando com pessoas que não estão antenadas a isso, elas te cobram um comportamento e uma conduta em que você já não está mais compactuando com ela, já não está mais tão afinada. E aí lá eu creio que existam homens com alguma resistência em ser cliente de terapia e tanto se tornar terapeuta com medo de perder esses atributos que são tão típicos de uma masculinidade construída por princípios culturais. Porque essa masculinidade, que não é a masculinidade natural, a que seja realmente do que vem do princípio da masculinidade, a gente está falando aqui, por exemplo, de um modelo de homem
construído pela nossa cultura. Esse modelo, ele é meio que uma construção paulatina, todo dia, meio que artificial, pautado em pontos que você tem que se reafirmar todo dia. Isso daí é trabalhoso. Você tem que se esforçar. As pessoas às vezes pensam, né, que ser o homem adulto da maneira como esperam que seja é totalmente natural e espontâneo. Não é tão assim como pensam. É uma construção e tem esforço. E esse esforço, se você se abre para uma sensibilidade, pode ser que você desacostume a fazê-lo. Então, assim, tem gente que tem medo de perder isso. Como se fosse, eu não vou mais conseguir voltar a ficar do jeito que era. Vou me modificar. E a ideia é que realmente você se torne alguém mais sensível e mais empático. Sim, é verdade o que você fala, porque uma das questões básicas do ser humano é o pertencimento. O ser humano necessita pertencer. Tá? Então ele tem que estar pertencendo, e quando ele se torna diferente daquilo que você está bem falando, né, que é aqueles padrões que estão ali fechados no grupo, e quando ele dá esse passo para ser diferente, ele arrisca, na consciência dele, ele arrisca o direito dele pertencer. Ou seja, Isso. pode ser que eu deixe de pertencer a isso. E esse medo de pertencer, ele realmente pode levar a pessoa a ter culpas, uma série de coisas, e muitas vezes refugar no momento em que eu posso me dedicar a isso, mas eu não quero deixar de pertencer, né, a tudo isso, porque eu talvez não esteja sendo, não estou sendo leal, né, ao que meu grupo prega. Se você falar de ancestralidade e pensar que a gente passou muito mais tempo em sociedades tradicionais ou sociedades primitivas do que essa sociedade moderna que a gente tem hoje, a gente vai ter normalmente dentro de uma tribo, de uma aldeia, de uma comunidade mais ligada e integrada à natureza, o padrão de uma mulher que está da proximidade desse local e que também mexe com agricultura, que também mexe com pesca, mais ligeira e rápida, e um homem que vai muito distante para caçar em grupo, né? Então, assim, quem tem a sabedoria pode ser um xamã, pode ser um pajé, mas aí tem mais idade, é diferente. Então, assim, parar de participar do grupo dos guerreiros pode ser um medo de não pertencer a esse subgrupo que seria dos guerreiros, entendeu? Acho que os índios, nesse ponto, foram mais inteligentes do que a gente, né? Porque, na verdade, eles criaram uma forma de... uma posição, né? Que é justamente a posição do xamã, né? Que é justamente a posição do curandeiro, né? Que é justamente aquela posição que é reservada aos que são mais sensíveis e aqueles que não vão para a guerra. Mas isso dentro das tribos indígenas não dá o despertencimento. Na verdade, esse xamã, ele é acolhido e é muito respeitado dentro da tribo. Talvez isso nós precisamos aprender, ou talvez a gente já esteja, né? Já tenha aprendido, mas não no sentido social, no sentido que quando o homem decide ser terapeuta, quando nós decidimos isso e nos aplicamos a esse trabalho, e também estamos bem conosco, né? Não me sinto, né? Consigo vencer essa questão desse despertencimento, ou seja, eu posso ser sensível, eu posso ser intuitivo, eu posso ser capaz de ouvir e não vou perder o meu pertencimento como homem. Vou continuar, né? Continuo sendo esse homem, respeito todas essas regras, mas me dou o direito de ser, né? De seguir esse meu caminho. Ô, João, é porque a gente está tendo assim, mudanças civilizacionais muito grandes, ao ponto de eu chegar ali e dizer, usando o mesmo exemplo esse exemplo aí dessa sociedade mais antiga, tá? Bem mais antiga.
Por incrível que pareça, o caminho que nós estamos seguindo de modernidade, ele está chegando a um ponto onde essa guerra, essa necessidade de ir caçar, está diminuindo muito. As profissões já não são mais tão corpóreas. Nós saímos das profissões do campo, da agricultura, da pecuária, uma grande parte da população passou para a indústria e hoje uma grande parte da população está nos serviços, cada vez mais com atividades intelectuais. Então, a própria guerra corpórea está tendo menos espaço na sociedade. E o homem, que sempre foi ligado culturalmente a vincular a essa imagem, ele não sabe mais o que fazer. Porque o que precisa, as grandes competências para o século XXI e XXII são entender a si mesmo, são trabalhar as competências socioemocionais. Só que isso nunca foi instigado para que o homem fizesse. Não por incrível que pareça, né? Apesar de nós ainda termos uma sociedade que carrega mazelas de um machismo, que tem violências institucionais, violências culturais mesmo, direcionadas para a mulher, o homem também está sofrendo com essas mudanças, ficando meio que desorientado, sem saber o que é que eu vou fazer a partir de agora, se aquilo que sempre me foi colocado como isso é ser um homem, isso é ser macho, se isso não tem mais valor. Se é até capaz de eu fazer isso, antigamente eu era elogiado por fazer. Hoje é capaz de eu ir preso por isso. E agora, o que eu faço? E aí geram várias complicações, e aí eu não te digo só a dificuldade do homem ser terapeuta, mas a dificuldade do homem ir para uma terapia. Só em aceitar ir para a terapia já é uma grande conquista, entendeu? Quanto mais um que decida realmente acolher para si essa vocação de ouvir e escutar as pessoas. Sim, sim. É isso mesmo. Eu vejo muito positivamente quando um homem procura a terapia. Mas é interessante que eu tenho muitos clientes meus, bastante mesmo, tá? Que são homens e que são indicados pelas mulheres. Sim. Chega um momento, né, que as mulheres falam, você precisa ir para terapia. Aí esse homem parece que não vê uma solução e vai, né? E nada, João, nada melhor do que esse homem ser recebido por um homem, para que ele possam entender talvez a aflição que o outro tem, ou a situação que o outro passa, entendeu? Acho que muitos homens têm também essa questão da conexão, né, de ser atendido por um homem, como algo assim, agora eu posso me abrir, ou aqui eu vou poder falar sobre determinados assuntos, etc. E eu até diria assim que tinham até que repensar um pouco isso, né? Porque as mulheres são muito capazes realmente de dar também esse atendimento, né? Mas eu acho que o papel de homens como terapeutas, isso também é importante, né? Para ser esse canal que a pessoa consegue, né, ir a ele, né? Conseguir ir nesse caminho. Eu queria pegar o gancho aqui do que a Geisa está falando. A Geisa está dizendo aqui, ó, 50% feminino. Isso também é muito importante, Geisa, porque assim, a gente está falando de homens e mulheres, mas a gente também tem a masculinidade e a feminilidade. E lembrar que tem feminilidade no homem e que tem masculinidade na mulher. A questão é que, eu gosto muito vocês estavam falando de Carl Rogers, e eu gosto muito do exemplo de algumas falas do Carl Gustav Jung. E ele dizia assim que o homem, por natureza, é a encarnação do princípio masculino. Ele encarna o ânimos. E a mulher encarna a ânima. É mais fácil para o homem se acessar coisas da masculinidade. Mas se ele viver apenas a masculinidade, ele fica como um bicho torto, um bicho que está sem o outro lado para ter equilíbrio. No começo, a gente se equilibra com o que tem do lado de fora. Eu não sei ainda como é lidar com o princípio masculino e feminino da vida. Eu uso minha mãe e meu pai como exemplos. Eu vou adotando isso. Em determinado momento, como dizia as fases de desenvolvimento do Freud, eu me aparto, eu rejeito um pouco aquele modelo que é do sexo oposto e continuo só com o meu. Isso que a Geisa falou agora, eu acho importante trazer esse assunto,
que na nossa sociedade não é dito para a menina que ela precisa necessariamente romper o laço com o pai. Então, ela fica ainda com o laço com a mãe e com o pai. Já com o menino, para que ele possa construir essa masculinidade que eu falei que é artificial, que é mais típica de um machismo do que realmente uma masculinidade saudável, ele tem que romper com a mãe. E aí vem aquelas questões metafóricas do Jung, que fala que é como se fosse um pequeno menino brigando com um dragão, que é esse sentimento da grande mãe. Essa grande mãe, por exemplo, ó, tem aqui o símbolo dessa árvore aqui, que é muito ligado a essa questão, né? Que de um feminino materno que é maior do que a nossa própria mãe, que seria, por exemplo, a mãe terra, por exemplo. Então, assim, desgarrar, fazer esse desgarramento da mãe para poder ser homem de verdade, faz com que você se desligue da magia, do saber interno, do se compreender, do se entender, entendeu? Isso sempre foi valorizado e necessário para que os homens pudessem ser realmente guerreiros. Mas se eu não estou mais precisando de tantos homens para a guerra, se a nossa civilização não quer mais disso, não precisa mais disso, eu preciso de homens que sejam ensinados. A questão é ser ensinado mesmo. É uma coisa que tem que ser aprendida. A não desvincular tanto assim do seu princípio feminino. Para quem já é adulto e desvinculou, tem que reaprender, tem que reencontrar isso, né? Com o medo, né? Levando sempre nas costas o medo de que, ao reencontrar essa feminilidade interna, será que eu vou deixar de ser homem? Não, você não vai deixar de ser homem. Você vai ser um homem mais completo. Seria mais ou menos por aí. Muito bom. Wagner, fantástico. Olha, eu podia ficar aqui assim, mas... Vamos chamar o Rodrigo, né? Está na hora de chamar o Rodrigo, não? Mas fala que bom papo, né? Passa rápido, né? Parece que passa 10 minutos aqui com você. Muito obrigado. Parabéns pelo lançamento do seu novo livro, né? Essa Doce Vida Amarga, né? É isso? Essa Doce Vida Amarga, né? Que fala sobre... Minha doce vida amarga, que é falando sobre aspectos psicossomáticos da diabetes. Que, na verdade, assim... Antes da diabetes ser uma doença no corpo, a desistência da vida é uma atitude típica, não só do diabético, do diabetes mellitus, mas de outras doenças que surgem. Muito bom, muito obrigado, gente. Vamos lá na Zoe Integrativa, né? Também. E, obviamente, aqui no Instituto Anuxan, o Wagner está com a gente também e a gente vai colocar esse livro dele à disposição aí, tá bom, Wagner? Vou chamar o Rodrigo. Tá, um super abraço, boa noite para todo mundo, gratidão. Fiquem agora aí com o Rodrigo e queria também parabenizar o Pedro que estava aqui com a gente agora, tá bom? Tá bom, querido. Um abraço. Tchau, vou sair aqui, viu? Tchau. Tchau.